Graças a paz, meus queridos, tudo bem? Nós vamos hoje dar início a uma nova série de estudos. Nós vamos fazer uma série de estudos na carta de Filipenses, na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. E hoje, como nós fazemos de costume, toda vez que iniciamos o estudo de um novo livro bíblico, né, nós vamos fazer um panorama geral da carta, ver ali alguns detalhes específicos da carta, algumas informações novas da carta, algumas informações de detalhes da sua constituição, da sua organização, da estruturação da carta, para que você possa ter uma visão panorâmica, uma visão geral da carta. E por que nós fazemos isso? Por que nós damos essa introdução à carta ao invés de irmos diretamente ao conteúdo dela? Porque esse é um documento, como nós falamos em outras aulas, e especialmente também naquela aula sobre as escrituras, sobre a doutrina das escrituras, esse é um documento que ele foi escrito em um outro contexto histórico, em um outro contexto literário também, em um outro momento da história. Então nós precisamos entender um pouco de toda a sua constituição, para que a gente não faça interpretações equivocadas do texto, que não entendamos o texto de uma maneira pelo qual o texto não se propõe a ser entendido. Então a gente precisa conhecer o documento primeiro, dar uma visão geral, entender toda a sua estrutura para posteriormente adentrar ao seu conteúdo. Mas nós vamos fazer um panorama geral, então pegue papel e caneta aí se você desejar anotar, preste atenção nas informações que nós vamos dar, porque nós vamos ver de forma panorâmica a carta de Filipenses e a partir da próxima aula nós vamos adentrar aos capítulos e aos versos, indo trecho a trecho, tirando as lições importantes desta carta. Tá? Então, se você quiser, abra aí a sua Bíblia em Filipenses, tá? Na carta de Paulo aos Filipenses. Nós vamos citar alguns textos da carta hoje, para você ir acompanhando também, mas para que você também já vá se familiarizando com esta carta. Ok? Então, vamos lá. Carta de Paulo aos Filipenses. Nós vamos começar fazendo uma visão panorâmica nesse primeiro momento. Nós vamos falar do estilo literário, tá? Qual é o estilo? Que tipo de documento você tem em mãos nesse momento? Qual é o estilo literário desse livro do Novo Testamento? Tá? Você pode tratar às vezes apenas como um livro, mas ele é uma carta, é uma epístola, tá? Dentro do contexto do mundo antigo, carta e epístola vão ser sinônimos aí. Embora em algum momento alguns eruditos mais modernos tenham tentado fazer alguma distinção, dizendo que carta seria uma coisa mais informal, uma coisa mais pessoal, e epístola uma coisa mais didática, mais voltada a ensinar alguma coisa. No fim das contas, a palavra no grego ela simboliza a mesma coisa, tá? É carta e epístola. E você precisa entender um pouco da estrutura dessa carta, porque o apóstolo Paulo e também os outros autores do Novo Testamento, considerando aí que dos 27 livros do Novo Testamento, pelo menos 13 deles são cartas, tá? Ou melhor, 13 não, são 17 deles são cartas e 13 cartas são do apóstolo Paulo, né? Então, nesse contexto todo, você tem diversas cartas ao longo do Novo Testamento, e a carta era um estilo de documento muito utilizado no mundo antigo, tá? E os apóstolos, a igreja, ela se apropria desse sistema de comunicação, tá? Ela faz uso desse sistema de comunicação dentro dos moldes que se fazia antigamente, mas que isso facilitava demasiadamente a comunicação entre os apóstolos em específico, tá? A liderança da igreja e as igrejas. E toda carta ela tem um modelo, ela tem uma espécie de pré-formatação, tá? Que os apóstolos acompanhavam e seguiam e utilizavam, assim como outras pessoas no mundo antigo. Tá? Nós estamos falando aqui de século I, ali do período apostólico. Tá? Então, quais são o formato usual de uma carta, tá? De uma epístola? Ela começa sempre com uma apresentação e qualificação do remetente, tá? Depois ela vai identificar quem são os destinatários. Normalmente haverá uma saudação inicial, tá? Depois entra no conteúdo da carta, propriamente dita, e ela sempre finaliza com votos finais, com algum tipo de voto final. Se você prestar atenção em todas as cartas do Novo Testamento, você vai
folheando na sua Bíblia, você vai perceber que há sempre essa estrutura, ela é mantida. Há uma apresentação, uma qualificação de quem é o remetente, quem é o autor, quem está escrevendo aquela carta, quem são os destinatários para quem aquela carta está sendo escrita. Há também normalmente uma saudação ali e, na sequência, ao conteúdo e finalizando sempre algum tipo de voto final. Tá? Às vezes há uma doxologia, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso lá para o finalzinho dos estudos dessa carta, mas normalmente a estrutura é essa, tem os seus votos finais. Então a gente pode perceber isso aqui nos 3 primeiros versos, ou melhor, nos 2 primeiros versos da carta de Filipenses, que está aí na sua tela. O apóstolo Paulo começa escrevendo: Paulo e Timóteo, está identificando os remetentes, servos de Cristo Jesus, aqui ele está qualificando os remetentes. Tá? Em outros momentos o apóstolo Paulo vai se apresentar como apóstolo, ele vai dizer Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. Tá? Então, normalmente, o autor vai se identificar e, normalmente, ele vai dar uma qualificação também de quem é o autor, de quem é aquela pessoa, ou a qualificação do próprio destinatário. Na sequência, o apóstolo continua dizendo: a todos os santos em Cristo Jesus que estão com os bispos e diáconos em Filipos, está identificando aqui os destinatários. Aí ele faz a saudação, tá? Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então, fazendo aqui o voto, né? Essa saudação, esse voto inicial, esse desejo dele, né? Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. E aí lá no finalzinho do capítulo 4, versos 22 e 23, a gente vai ver ali os votos finais. Então o apóstolo termina dizendo: todos os santos vos cumprimentam, principalmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o vosso espírito. Então esses são os votos finais da carta. Então nós percebemos que o apóstolo segue ali aquele modelinho padrão do tempo. Então uma observação sobre isso é que as cartas no mundo antigo, tá, no período da escrita ali, no primeiro século, período apostólico ali, as cartas eram um sistema de comunicação moderno, eficaz e relativamente caro. Tá? E eles serviam como a presença do apóstolo nas igrejas, como ainda nos servem hoje. Deixa eu fazer um comentário breve sobre isso aqui. As cartas eram um sistema moderno, era o que tinha de mais moderno na época para a comunicação. Você, obviamente, sabe que naquele período não haviam telefones, não havia internet, não havia qualquer outro tipo de sistema de comunicação moderno como nós utilizamos. Então, as pessoas se comunicavam por cartas, as cidades se comunicavam por cartas, tá? E ele era um sistema moderno e eficaz. Era eficaz porque atingia o seu objetivo, tá? Atingia-se sempre o seu objetivo com o envio da carta. Ele tinha um poder muito grande de transmitir uma informação. Quem escrevia uma carta tinha a preocupação de colocar todas as informações para que a sua informação chegasse por completo no objetivo final. Tá? Ele era relativamente caro, por quê? Porque o material utilizado para se fazer uma carta no mundo antigo eram papiros ou pergaminhos. Tá? Pergaminhos eram sempre muito caros, porque pergaminhos eram feitos de couro de animal, tá? Ele precisava ser trabalhado, então ele tinha todo um custo de produção maior, tá? E isso era muito caro, tá? E eles começam a se tornar mais populares apenas a partir do 2º século, que os pergaminhos começam a se tornar mais populares, tá? Mas até ali, aquele momento que nós estamos analisando aqui, os papiros, tá? Que o papiro é um material preparado à base de uma planta, ela é esmagada, ela é prensada de maneira que ela formasse uma espécie de uma folha, tá? Ele era relativamente mais barato que os pergaminhos, mas ele também não era assim tão barato, tá? Não era algo como nós hoje temos à nossa disposição, resmas de 500 folhas de papel. Então era sempre um material contido, era um material limitado, tá? O apóstolo Paulo não podia se dar o luxo de rascunhar várias cartas e jogar fora os rascunhos. Normalmente o processo de escrita era um processo único de início, meio e fim, não dava para parar, reescrever ou voltar atrás, ou apagar alguma coisa. Tá? Por isso, normalmente se utilizavam escribas, pessoas que eram profissionais, que simplesmente viviam disso, de escrever carta para outras pessoas. Isso tem a ver com o baixo índice de alfabetização no mundo antigo, tá? Mas também tem a ver
com o custo disso, tá? Então, normalmente, essas pessoas que eram contratadas, elas inclusive forneciam parte do material também, embora isso tudo tivesse nos custos da produção, né? Nos custos do contrato, tá? E dentro do contexto da igreja primitiva, da igreja apostólica ali, as cartas atendiam a essa função de ser a presença do apóstolo na igreja. Lembrando que nesse momento da igreja, nós vamos falar mais para frente na próxima aula, quando nós analisarmos esse mesmo texto novamente, o texto da saudação inicial, mas no mundo antigo, ou melhor, no período inicial da igreja ali, da igreja apostólica, os líderes da igreja eram os apóstolos, tá? De uma maneira geral. Os apóstolos eram os líderes da igreja. Já havia, sim, algum tipo de estrutura de liderança local, mas, de uma maneira geral, os apóstolos ainda eram a voz autoritária sobre todas as igrejas. Então, o apóstolo Paulo, como estava sempre em viagem, estava plantando novas igrejas e estava sempre em processo de deslocamento de uma cidade para outra, e no caso aqui específico de Filipenses, ele está preso, nós vamos ver isso um pouquinho mais para frente, ele está preso, então ele está impossibilitado de estar presente na igreja. Isso fazia com que a carta escrita pelo apóstolo servisse como a sua voz dentro da igreja, como a sua orientação. Elas eram escritas para serem lidas na igreja durante o culto, tá? Normalmente se tinha todo o processo do culto e ao final se liam as cartas, tá? A essa altura, a igreja já está desenvolvendo o conceito de que os escritos dos apóstolos estão em paralelo com os escritos veterotestamentários, ou seja, eles já estão dando aos escritos dos apóstolos e daqueles que estavam muito próximos aos apóstolos o status de revelação, o status de revelação especial, como nós falamos lá na aula sobre as escrituras sagradas. Então, nesse processo, a igreja apostólica, a igreja do primeiro século, ela já olha para esses escritos como ordem de Deus para a igreja, orientação de Deus para a igreja. Então, elas tinham essa função autoritativa dentro da igreja. Elas serviam como a voz, a presença do apóstolo, e nesse sentido elas ainda nos servem hoje como a presença dos apóstolos em nosso meio. Por isso que, de uma maneira geral, as igrejas mais tradicionais, as igrejas ortodoxas, né, que prezam por uma teologia mais ortodoxa, elas desconsideram a possibilidade de novos apóstolos, tá? Porque nós não precisamos de novos apóstolos, porque nós ainda temos os apóstolos por meio das cartas e por meio dos escritos neotestamentários. Então os apóstolos ainda estão conosco, a voz deles ainda se faz presente no nosso meio por meio das cartas que eles nos deixaram há muito tempo atrás. Então, nesse sentido, nós percebemos que a carta é um modelo muito importante, ela é um modelo especial e bastante utilizado. Vale a pena você perceber isso. Ela tem um custo também, tá? Então, era um documento valioso, ela tem custo. E, de uma certa forma, inclusive, nós vamos ver mais para frente, quando estivermos analisando o texto propriamente dito, que esse custo, ele normalmente era bancado pelo próprio apóstolo Paulo, que bancava o custo da escrita das cartas, certo? Continuando então, nós temos agora a autoria, tá? A autoria, como o verso 1 já nos diz, tá? A autoria é dada a Paulo e a Timóteo. Quais são as evidências internas disso, tá? A saudação, evidências internas aqui, perdão, deixa eu voltar atrás. Quando eu falar evidências internas e evidências externas, eu estou falando de evidências internas ao texto, ou seja, de dentro do texto, evidências que o próprio texto nos dá, o texto da carta de Filipenses, e as evidências externas são documentos externos, são tradições externas que nos vão confirmar alguma informação que está sendo dada no texto, certo? Então, fechado parênteses, voltando aqui, quais são as evidências internas de que o apóstolo Paulo é o autor, juntamente com Timóteo? Tá? A saudação, tá? A saudação inicial, o esboço biográfico, tá? Que está lá no capítulo 3, versos 4 e 6, ele vai falar lá que ele era judeu dos judeus, né? Que ele era circuncidado no 8º dia, que ele era descendente da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei ele foi fariseu, quanto ao zelo perseguia a igreja, quanto à justiça que há na lei eu era irrepreensível. Então aqui há um esboço biográfico, tanto no capítulo 3, versos 4 e 6, quanto no capítulo 4, versos 10 a 16, em que ele vai falar
da situação que ele já viveu, que ele passou dificuldade, que ele passou fome. E aí tem o verso famoso, tudo posso naquele que me fortalece. Esses textos, eles são muito próximos do apóstolo Paulo, eles dão muitas informações específicas do apóstolo Paulo, o que nos dá uma margem significativa de tranquilidade para cravarmos que, de fato, o apóstolo Paulo é o autor da carta, em conjunto com Timóteo. Tá? É interessante aqui que o apóstolo Paulo inclui Timóteo na autoria da carta, até porque ele busca aqui dar um pouco de autoridade ao próprio apóstolo, ou melhor, a Timóteo, porque como nós vamos ver lá para o fim da carta, ele pretende mandar Timóteo para os filipenses. É possível que Timóteo tenha assumido a liderança da igreja em Filipo, em algum momento, a mando do apóstolo Paulo, sob a orientação do apóstolo Paulo, sob o envio do apóstolo Paulo. Então, o Timóteo é um coautor aqui, tá? Embora todo o contexto da carta, mais para frente, o apóstolo Paulo deixe de falar na terceira pessoa, porque ele começa a falar na terceira pessoa, e depois ele já começa a falar na primeira pessoa. Então, o conteúdo é paulino, é basicamente o apóstolo Paulo que está trabalhando ali, mas, de certa forma, o Timóteo também é coautor junto com ele. Data e origem, tá? Nós precisamos também pensar sobre a data e a origem da carta, tá? De onde ela foi escrita e em que momento ela foi escrita, tá? A gente sabe que essa é uma das cartas costumeiramente chamadas de cartas da prisão, tá? Juntamente com Colossenses, com Efésios e com outras cartas, são escritas a partir de um processo, de um momento de prisão do apóstolo Paulo. A Bíblia nos fala, né, o Novo Testamento nos fala que o apóstolo Paulo ficou preso por 3 vezes, tá? E ele vai citar, por 3 vezes ele cita nesta carta aqui, esteve preso. O apóstolo Paulo ficou preso mais do que 3 vezes, tá? Mas por 3 vezes nessa carta ele fala de prisão. Então a gente sabe que ele está preso, tá? Verso 1, 7, verso 13, verso 16, em todos eles ele vai citar a sua situação, que ele está preso, tá? E no Novo Testamento nós podemos identificar 3 prisões do apóstolo Paulo, tá? Ele ficou preso em Roma por 2 vezes, ele ficou preso em Cesareia e ficou preso em Éfeso. É possível que ele tenha ficado preso em Éfeso, tá? Nós vamos ver um pouquinho mais para frente sobre essa questão de prisão em Éfeso, tá? Qual é os argumentos a favor da prisão em Roma, ou seja, da origem da carta ser o momento em que o apóstolo Paulo ficou preso pela primeira vez em Roma, tá? Quais são os argumentos favoráveis? O primeiro argumento é a tradição histórica, tá? Há uma forte tradição ao longo de todo o estudo dessa carta, durante todo o período da igreja, que crava com uma certa veemência e com uma certa força de que o apóstolo Paulo escreve essa carta a partir de Roma, a partir de uma das suas prisões em Roma. Há também a citação da guarda pretoriana, no verso 13, tá? Há também ali a citação da casa de César, lá no finalzinho, capítulo 4, verso 22. Tem aqui o otimismo cauteloso do apóstolo Paulo quanto ao desenrolar do seu julgamento e com uma aparente irreversibilidade de tal veredito. Então nós podemos ver lá no capítulo 4, verso 22, ou melhor, no capítulo 1, verso de 19 até o verso 24, o apóstolo Paulo diz assim: pois sei que isso resultará em salvação para mim, pela vossa súplica e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectativa e esperança de que em nada serei decepcionado, pelo contrário, com toda a ousadia, tanto agora como sempre, Cristo será engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Então aqui um otimismo cauteloso em relação à sua possibilidade de soltura ou não, tá? Desta prisão. Então é provável que tenha sido durante a primeira prisão do apóstolo Paulo em Roma. Aí ele vai dizer também aqui, o seu otimismo cauteloso vai dizer, olha, se eu não sair dessa prisão, ele vai deixar claro, pois para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro, mas se o viver no corpo resultar para mim em fruto do meu trabalho, não sei então o que escolher, sinto-me porém impressionado de ambos os lados, tendo desejo de partir, estar com Cristo, pois isso me é muito melhor, todavia, por vossa causa, por causa dos filipenses, acho mais necessário permanecer no corpo. Então há aqui uma expectativa de soltura também, tá? De que o apóstolo Paulo vai. Então nós sabemos que ele ficou preso 2 vezes em Roma, uma vez ele foi solto, na segunda ele vai ser encaminhado para o martírio, tá?
Então, tem esses argumentos favoráveis à prisão em Roma. Contra a prisão em Roma, o que tem de argumentos desfavoráveis? Nós temos aqui a questão da distância entre Roma e Filipos, as cidades são bastante distantes uma da outra, e como ao longo da carta é citadas muitas viagens, tá? A viagem de Epafrodito para entregar os mantimentos, uma viagem de Timóteo para lá, outra, a volta de Epafrodito para Filipos, considerando as distâncias, tá? Não faz muito sentido você pensar em o apóstolo Paulo escrever uma carta, considerando que ele fala de ir, de voltar, de alguém ir, de alguém voltar. Então, considerando essa distância, talvez não fosse a melhor opção considerar que a origem da carta é de Roma. Tá? Há também aqui a citação do apóstolo Paulo sobre a impossibilidade dos filipenses em ajudá-lo anteriormente. Tá? Aqui, considerando que o apóstolo Paulo, que tem 10 anos entre o momento em que o apóstolo Paulo funda a carta, ou melhor, funda a igreja em Filipenses e essa sua prisão em Roma, essa primeira prisão em Roma, tem uma distância temporal de 10 anos aí, fica muito estranho imaginar que ao longo de 10 anos o apóstolo Paulo não foi ajudado pelos filipenses em nenhum momento. Tá? Lembrando que o apóstolo Paulo foi constantemente ajudado pela maioria das igrejas que ele fundou. Tá? A maioria, digo porque na carta aos Coríntios ele tem ali um desentendimento com os coríntios. Na verdade, ele dá uma chamada de atenção aos coríntios porque os coríntios não participaram do seu sustento. Então, esses são os argumentos contrários. Argumentos a favor de Cesareia. Tá? O principal argumento a favor de Cesareia é que foi a prisão mais longa do apóstolo Paulo. Ele ficou 2 anos preso, que deu muito tempo para que ele pudesse escrever cartas. Ele recebeu bastante visitas também. Tá? Ele tinha um acesso limitado de visitas. Lá em Atos 24, de 23 a 27, vai citar que o apóstolo Paulo recebia visitas nessa prisão, né, nessa estada. Ele ficou numa prisão domiciliar. Tá? E também a diatribe do capítulo 3, versos 1 a 16. O que é uma diatribe, se você não sabe? Diatribe é um recurso literário, um recurso argumentativo que o apóstolo Paulo utiliza bastante. Ele usa muito desse modelo nas suas cartas, que consiste em fazer o quê? Ele apresenta um argumento, ele responde a esse argumento com uma eventual indagação do seu opositor, de alguém que se opusesse ao que ele está falando, e depois ele dá a resposta. Tá? Então, por exemplo, aqui no capítulo 3, verso 1 a 16, eu não vou ler o texto todo, senão nós vamos tomar muito tempo, mas você pode ler com calma em casa. Mas eu vou aqui mostrar o primeiro momento da diatribe aqui. Ele fala assim: meus irmãos, quanto às outras coisas, alegrai-vos no Senhor. Para mim não é difícil escrever-vos as mesmas coisas, e isso vos dará segurança. Tomai cuidado com esses cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão, nós os que servimos a Deus em espírito e nos orgulhamos em Cristo e não confiamos na carne. Se bem que eu poderia até mesmo confiar na carne, se alguém pensa que pode confiar na carne, muito mais eu, circuncidado no 8º dia, circuncidado no 8º dia da descendência de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu. Quanto à lei fui fariseu, quanto ao zelo persegui a igreja, quanto à justiça que há na lei eu era irrepreensível. Mas o que para mim é lucro, passei a considerar perda por amor a Cristo. Sim, de fato também considero todas essas coisas como... Sim, de fato também considero todas essas coisas como perda comparadas com a superioridade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para que possa ganhar Cristo. E se achado nele, não tendo por mim a justiça que procede da lei, mas sim a que procede da fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Aí ele continua, tá? Aí lá para frente ele vai demonstrar que alguém estaria discutindo com ele no texto. Então, nesse processo, ele apresenta o argumento, ele apresenta a dúvida da pessoa e ele responde essa dúvida. Então, isso é uma diatribe. Tá? Então, essa diatribe do capítulo 3, verso 16, ela nos dá
uma possibilidade de que de que a carta tenha sido escrita de Cesareia, porque o contexto dessa diatribe, todo o corpo dela, se encaixa com o período que o apóstolo Paulo esteve preso em Cesareia e com as circunstâncias que ele esteve preso em Cesareia, tá? O que tem de contra-argumento sobre a origem da carta ter sido na prisão em Cesareia, tá? Primeiro ponto, a irreversibilidade do veredito esperado, tá? A ideia de que o veredito que ele esperava era irreversível, tá? A extensa atividade cristã descrita na carta também não se encaixa nem com o tamanho da cidade, nem com o da sua comunidade cristã, ou seja, a cidade de Cesareia, o contexto dela ali, a sua estrutura, o tamanho da cidade, o tamanho da igreja lá também, proporcional ao tamanho da cidade, e a intensa atividade cristã não se coaduna com a ideia da cidade. Então, não tinha tanto movimento cristão em Cesareia para que rendesse todas essas informações que são contidas dentro da carta de Filipenses. Tá? A esperança do Paulo era visitar Filipos, enquanto em Cesareia Deus lhe dá a certeza de que seu próximo destino era Roma. Então, essa prisão em Cesareia, o apóstolo Paulo já tinha consciência, ele recebe uma informação do Espírito Santo, ele recebe uma revelação do Espírito Santo de que ele de lá vai para Roma. Tá? Então, como nós sabemos que a intenção dele é ver os filipenses de novo, e depois ele vai ver os filipenses de novo, não compactua com a ideia de que ele tenha escrito a carta a partir de Filipenses. Por fim, também nós temos ali a esperança do apóstolo Paulo, ou melhor, o ponto 4 ali, a distância entre as duas cidades, é o mesmo argumento contra Roma, né? As duas cidades, tanto Cesareia quanto Filipos, eram distantes uma da outra, o que inviabilizava muitas viagens de um ponto para o outro, e na carta é citado muitas viagens de ida e volta, muita informação de alguém que foi, de alguém que veio, tá? Isso inviabilizaria, e por fim, o longo intervalo, tá? 6 anos, durante o qual não houve nenhuma oportunidade dos filipenses ajudarem o apóstolo Paulo financeiramente. Novamente, aqui é o mesmo argumento de que ao longo desse período, um período longo, os filipenses não teriam ajudado o apóstolo Paulo em nenhum momento. Isso não compactua com as informações que nós temos de todo o contexto da relação do apóstolo Paulo com a igreja de Filipos. Tá? Nós vamos falar mais para frente um pouquinho sobre a cidade de Filipos e nós vamos ver a relação íntima do apóstolo Paulo com essa igreja. Não faz muito sentido a igreja abandonar o apóstolo Paulo por tanto tempo. Tá? A favor de Éfeso, tá? Como eu havia falado, a ideia de Éfeso é uma ideia mais moderna, é uma tese moderna que tem ganhado força entre os estudiosos, porque na verdade você tem ali alguns argumentos favoráveis para que se tivesse uma ideia de que o apóstolo Paulo estava preso em Éfeso e de Éfeso ele escreve essa carta para Filipenses. Primeiro, a proximidade das cidades. Se você lembra das viagens do apóstolo Paulo ao longo do Novo Testamento, você sabe que ele entra na Europa por meio de Filipos, tá? Ele está lá em Troade, ele tem a visão do homem da Macedônia, a gente vai citar isso mais para frente. Ele atravessa o mar e chega no continente europeu em Filipos, tá? Ele chega no continente europeu chega na Macedônia, né? Na região da Macedônia, ele chega em Filipos. Então é a primeira cidade. Depois de Filipos, tá? Ele vai para Corinto e depois vai para Éfeso. Então são cidades próximas ali, tá? São cidades em que ele desenvolve um trabalho e elas estão relativamente próximas e estão relativamente dentro do caminho das viagens missionárias do apóstolo Paulo. Então, por serem cidades próximas, a ideia de uma comunicação rápida, até mesmo de mandar alguém voltar com informações, ela é compatível com o contexto. Tá? Segundo, o intervalo de tempo menor entre o estabelecimento da igreja e a composição da carta, assim explicando a falta de oportunidade para a contribuição financeira ao ministério de Paulo. Tá? Então, nós vamos ver que o apóstolo Paulo, em um determinado momento, agradece uma contribuição que os filipenses estão mandando para ele, e ele diz lá que eles não conseguiram mandar ou em outro momento isso. Tá? Por isso, esse argumento da impossibilidade de ajuda é considerado sempre em todos os momentos. Se nós considerarmos que Éfeso é a cidade onde o apóstolo Paulo está preso e
essa prisão é durante a passagem do apóstolo Paulo em Éfeso, tá? Citada lá no livro de Atos, ali por volta do capítulo 19, 20, 18, 19 e 20, por ali que vai estar essa passagem. O apóstolo Paulo, como tinha acabado de sair de Filipos, e logo na sequência ele está ali entre Corinto e Éfeso, entre Éfeso e Corinto, ali desenvolvendo o trabalho missionário, o curto espaço de tempo de uma cidade para outra, de um trabalho para o outro, e a distância também, justificaria essa passagem do apóstolo Paulo, que ele fala que os filipenses não puderam lhe ajudar em outro momento, porque o tempo era exíguo, foi pequeno entre um momento e outro, então justificaria essa passagem do apóstolo Paulo. Tá? O terceiro argumento a favor é o desejo expresso do apóstolo Paulo de ir à Espanha após pregar em Roma. As descrições da grande aflição na Ásia, tá? Que ele vai falar de 1 Coríntios 15, 32, 2 Coríntios 1, 8 a 10, onde ele vai dizer que ele enfrentou as feras, né, em Éfeso, tá? E passou bastante dificuldades, o que vai se ligar com o que ele vai falar das tribulações que ele vive, especialmente lá no capítulo 4, nós vamos ver que ele vai falar das tribulações que ele viveu. Esse contexto daria, tá, a ideia de que o apóstolo Paulo está escrevendo a partir de uma eventual prisão em Éfeso. Tá? Por fim, com a indicação de aprisionamento durante seu ministério em Éfeso e a ausência de Lucas no lugar onde Paulo escreveu Filipenses, como é implícito no comentário de Paulo no capítulo 2, verso 20. Ele faz ali um breve comentário sobre a ausência de Lucas. Então, tudo isso ali, como Lucas não é relatado a sua passagem em Éfeso juntamente com o apóstolo Paulo, isso daria a ideia de que o apóstolo Paulo estaria preso em Éfeso. Quais são os argumentos contra isso? Tá? Primeiro é a natureza especulativa da hipótese de Éfeso. Tá? Não há no texto bíblico, nas evidências internas, uma informação de que o apóstolo Paulo tenha ficado preso em Éfeso. Ele enfrentou muita oposição em Éfeso. No capítulo 19 de Atos, vai relatar a passagem do apóstolo Paulo em Éfeso. Ele enfrentou muita oposição em Éfeso, inclusive os artífices da cidade se juntam, tem lá uma assembleia, uma confusão danada. As pessoas de fato estavam sedentas, querendo mesmo o sangue do apóstolo Paulo, a ponto dos crentes da cidade ali, e até mesmo crentes da guarda romana, né, pessoas que haviam se convertido da guarda romana, terem intervido, dizendo para o apóstolo Paulo não se intrometer, não aparecer, porque senão podia a situação ficar muito ruim para ele. Então tudo isso não é dito em nenhum momento que o apóstolo Paulo de fato tenha ficado preso ali em Éfeso. E se nós analisarmos o estilo literário de Lucas, né, a sua preocupação com detalhes e com informações essenciais, o Lucas ele escreve em outros momentos que o apóstolo Paulo ficou preso em outras passagens, ele não se furta a dar essa informação. Então, se o apóstolo Paulo de fato foi preso durante sua passagem em Éfeso, não faria sentido o Lucas esconder essa informação. Então, tudo isso contribui negativamente para a ideia de que o apóstolo Paulo teria escrito a partir de Éfeso isso. Tá? Qual é a conclusão, então, que nós chegamos sobre isso, tá? Sobre o local? A origem tradicional para a carta é Roma. Tá? Ainda se mantém na opinião do escritor, sendo Éfeso uma segunda opção atraente, apesar de sua base textual não confirmada. Então, a base principal aqui é de fato Roma. Tá? A ideia principal que se tem, o conceito principal que se tem é que o apóstolo Paulo escreveu isso a partir da sua prisão em Roma. Embora haja elementos para que a gente considere a opção de Éfeso, e é uma opção que vem crescendo. Embora ela tenha um argumento contrário bastante forte, que é a ideia de que Lucas não cita em nenhum momento a prisão do apóstolo Paulo, uma prisão do apóstolo Paulo em Éfeso. Tá? Com base nisso, cravamos então que é Roma a origem. Com base nisso, então a gente pode chegar a uma data com mais precisão, tá? Considerando em que momento que o apóstolo Paulo ficou preso, tá? Ali em Roma. Tá? Com base nessa escolha, né, a escolha de Roma, a data seria algum tempo em 60 ou 61 a.C., tá? Esse AD aí é Annus Dominis, tá? É a ideia de o Annus Dominis é depois de Cristo.
entre 60 e 61, mais provavelmente na fase final, 61, tá? E na fase final do aprisionamento do apóstolo Paulo em Roma, visto que estava próximo ao veredito de seu caso diante de César. Esta parece ter sido a última carta da prisão do apóstolo Paulo em Roma. Aí a gente pode ver aqui uma linha do tempo, tá? Para você verificar aí a linha do tempo do apóstolo Paulo em Éfeso, ou melhor, a linha do tempo da igreja de Éfeso, tá? O início da segunda viagem do Paulo em 50 depois de Cristo, a igreja de Filipos é fundada por volta de 51, 52 é o fim da segunda viagem, 53 início da terceira viagem, 57 o apóstolo Paulo passa uma semana em Filipos, aqui é citado ali no finalzinho da terceira viagem, quando ele está voltando para Jerusalém, tá? Aí, em 58, ele fica preso em Cesareia, né? A partir dessa última viagem de volta a Jerusalém, ele segue sendo uma sequência de prisões e solturas e enfrentamento com os judeus, até que ele é preso em definitivo e levado para Roma. Então, em 60, ele enfrenta a prisão domiciliar em Roma, provavelmente escreve a carta em 61 depois de Cristo, tá? E depois, 62, ele é liberto dessa prisão em Roma ali. Então, a gente tem aqui uma espécie de um panorama, de uma linha do tempo, para que a gente possa entender melhor. Essas informações são importantes para que você tenha uma visão geral ao longo da leitura da carta. Você vai ver que ao longo da leitura e dos estudos, nós vamos pensar essas informações novamente, lhe dando mais informação sobre, mais subsídio para você tirar mais lições do texto bíblico, apesar de que a leitura já lhe dá informações, já lhe dá lições, mas com todo o contexto você vai poder ter muito mais lições a partir do texto, tá? Então vamos lá. Contexto histórico, tá? Qual é o contexto da cidade de Filipos, tá? A cidade ele tem um nome em homenagem ao pai de Alexandre o Grande, Filipe II, da Macedônia, que foi o rei Filipe II, tá, da Macedônia. Logo na sequência assume seu filho Alexandre o Grande, aí ele começa a expansão do Império Macedônico, que vai dominar toda a região ali até do Oriente Médio, vai chegar até a Índia também ali, na verdade ele morre lá na Índia, mas o Império Macedônio, o Império Grego, né, ele se expande até aquelas regiões da Índia ali, tá? Ela era uma colônia romana, tá? O que a tornava cidade parte do Império, tá? Ela acabou sendo chamada também de Pequena Roma por causa da sua importância em todo o contexto ali. Eu quero chamar a atenção para essa ideia aqui de que é uma cidade que é uma colônia, ela não é domínio do Império Romano, tá? Não é a ideia de que, por exemplo, quando você pensa em Jerusalém, quando você pensa na Palestina, do tempo de Jesus, ali não é colônia, tá? Do Império Romano. Não, lá, embora seja domínio do Império Romano, embora o Império Romano tenha controle sobre a região, ali não é uma colônia, porque qual é a diferença? Uma colônia não paga tributos ao Império, porque ela é parte do Império, tá? Ela se aproveita dos tributos que o Império toma dos seus domínios, da região onde ele está dominando. Então, por exemplo, Jerusalém paga tributos, você vai ver lá em algum momento, em diversos momentos do texto bíblico, você fala lá dos cobradores de impostos, de Jesus Cristo mesmo sendo cobrado, dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Então, essa era uma cidade onde o cidadão de Filipos, ele era cidadão romano, vamos dizer, um cidadão romano puro, tá? Um cidadão romano puro. Tanto é que quando Paulo é preso em Filipos, tá? Quando ele é preso ali e depois soltam ele, tem a conversão do carcereiro, tal, e depois soltam ele de manhã, após ali o momento que acontece o milagre ali ao longo da noite, Paulo diz bem assim: não, pera lá, eu sou cidadão romano, vocês me prenderam sem o devido julgamento, então eu exijo que os magistrados da cidade venham aqui nos soltar. E o que isso significa, tá, para você quando você estiver lendo também em Atos e estiver lendo a carta aos Romanos? Que os cidadãos de Filipos, eles tinham consciência da lei romana. A lei romana é que de fato imperava lá, porque era colônia. Então o apóstolo Paulo apela para o seu status de cidadão romano, e isso então geraria problemas diversos para a cidade. Por quê? Porque se eles tivessem desrespeitado um cidadão romano em uma cidade romana, isso poderia ter desdobramentos muito,
negativos para a cidade. Tá? Finalizando, ela era chamada de Pequena Roma, por quê? Porque ela era basicamente um espelho de Roma, né, devido à sua importância para a região. Tá? A igreja, tá? A igreja ela foi a primeira cidade em solo europeu que o apóstolo Paulo pregou o evangelho, tá? Depois da visão de Trode lá, do homem da Macedônia. Está lá relatado em Atos 16:9. 3 incidentes marcaram essa fase inicial. Quando o apóstolo Paulo chega em Filipos, ele tem a questão do exorcismo da jovem escrava, que era explorada, aquela jovem que era adivinhadora. Tá? Isso leva à sua prisão e tortura, tanto de Paulo quanto de Silas. Tá? E o que leva à conversão do carcereiro e da sua casa. Depois disso, você tem o evento lá que ele volta para a prisão com o carcereiro, eles voltam para a cela. No dia de manhã são soltos, mas aí ele exige o seu direito de cidadão romano, de que os líderes da cidade viessem pessoalmente libertá-lo. Tá? Com início tão modesto, estabeleceu-se uma das igrejas mais fiéis do Novo Testamento. Lucas parece ter assumido o cuidado do rebanho por até 6 anos, depois dos quais Epafrodito pode ter assumido tal função. Por que a gente chega a essa conclusão? Tá? Porque Lucas chega com ele, lembra que quando ele tem a visão do homem da Macedônia, Lucas está ali, inclusive Lucas escreve na primeira pessoa, lá em Atos, nós passamos, tá, a Macedônia, nós passamos o mar, ele fala na terceira pessoa do plural, ou seja, ele está junto, e depois, mais para frente, quando o apóstolo Paulo segue viagem, Lucas sai da narrativa. Tá? Então, alguns estudiosos apontam que Lucas talvez tenha ficado lá em Filipos para iniciar, sendo como o primeiro líder da igreja, o primeiro pastor daquela igreja, e foi substituído posteriormente por Epafrodito. Tá? Então, é uma igreja extremamente importante para o apóstolo Paulo, porque é a primeira igreja plantada em solo europeu. Tá? É uma igreja que está envolta ali em diversos elementos importantes. Nós temos ali a conversão de Lídia também, logo no começo. Ela é uma importante personagem ali do sustento do apóstolo Paulo e do sustento missionário ali dentro do continente europeu. É a porta do evangelho na Europa. Tá? Então há um carinho muito especial entre o apóstolo Paulo e a igreja de Filipos, o que vai ser demonstrado no tom pastoral e no tom amável e no tom cordial e íntimo que o apóstolo Paulo coloca na sua escrita ao longo da carta. Tá? Ocasião e propósito. Tá? Qual é a ocasião da escrita? A ocasião para a carta foi o envio de uma oferta financeira da igreja a Paulo pelas mãos de Epafrodito. Isso vai estar citado lá no capítulo 4, 18. Com instruções para ministrar as necessidades do apóstolo Paulo. Então aqui é uma orientação que a igreja dá a Epafrodito de que ele servisse o apóstolo Paulo nas suas necessidades com essa oferta. Tá? Epafrodito também aproveitou para levar relatos sobre o progresso e os problemas da igreja. Você vai ver que, nós vamos ver que em determinado momento o apóstolo Paulo trata de problemas que estão acontecendo dentro da igreja. Paulo também queria aproveitar para encorajar a presença nos traços positivos e oferecer correção para as áreas nas quais a igreja se achava deficiente. Então o apóstolo Paulo aproveita também para fazer um encorajamento, para dar encorajamento à igreja e também para dar orientações sobre problemas pontuais da igreja. Outros motivos para a carta foram a correção de qualquer desentendimento sobre o desempenho de Epafrodito como mensageiro e ministro. Tá? Nós vamos ver ali que há uma aparente preocupação do apóstolo Paulo de defender a função ministerial de Epafrodito, tá? O seu trabalho, e também a iminente visita de Timóteo, porque o apóstolo Paulo informa a igreja que em breve ele estaria enviando Timóteo para lá. Tá? E o propósito, tá? O grande propósito da carta é promover a vitalidade contínua do evangelho entre os filipenses para que este pudesse continuar a progredir por intermédio dele. Você vai ver que ao longo da carta o apóstolo Paulo enfatiza bastante a questão da alegria a partir de uma compreensão do evangelho de quem Jesus Cristo é, e a partir disso a vivência do evangelho se tornaria especial e diferente para os filipenses. Então, a preocupação primordial do apóstolo Paulo é promover essa vitalidade contínua do evangelho entre os filipenses, para que estes pudessem continuar a progredir por intermédio
do Evangelho por intermédio deles, ou melhor, para que o Evangelho pudesse progredir por intermédio dos filipenses. Tema e esboço. Ok, tema e esboço. Qual é o tema da carta? Tá? Apesar das provações de Paulo e das dificuldades enfrentadas pela igreja, o tema da alegria em Cristo ressoa 15 vezes, através do substantivo, do verbo e dos sinônimos. Então, ao longo de 15 vezes, o apóstolo Paulo enfatiza a ideia de alegria, E aqui interessante é que o apóstolo Paulo está escrevendo isso a partir de uma prisão. Tá? Ainda que ele tenha experimentado uma prisão domiciliar em algum momento, as prisões, de uma maneira geral, prisões romanas, são prisões em sistema de calabouço. Tá? Então, independente dele estar preso em Roma, dele estar preso em Éfeso, ou ele estar preso em Cesareia, ele não estava confortável. A ideia é essa, ele não estava num ambiente confortável, ele não está num ambiente tranquilo, ele não está num ambiente de proteção, ele está num ambiente ruim, num ambiente negativo, num ambiente de liberdade cerceada. Diante de tudo isso, tá, o apóstolo Paulo está o tempo todo incentivando a alegria, incentivando que os seus leitores, que os membros da igreja de Filipos, experimentassem uma alegria que excede todo o entendimento. A alegria que ele estava experimentando, apesar da circunstância que ele estava, apesar da situação de cerceamento, de perigo de vida que ele estava experimentando. Então, o tema da alegria é insistentemente repetido ao longo dos 4 capítulos da epístola. É uma carta curtinha, tá? Mas ao longo de 4 capítulos ele vai falar insistentemente sobre a alegria. Inclusive, diversas vezes ele usa a expressão alegrai-vos. Outra vez digo alegrai-vos. Tá? Nós vamos estudar isso quando estivermos nos detendo ao texto propriamente dito. Por isso, adotarmos o título Filipenses, a Carta da Alegria, é plenamente justificável. Então, se você quiser chamar a carta de Filipenses de a Carta da Alegria, é plenamente justificável porque ao longo de toda a carta o apóstolo Paulo insiste em chamar a nossa atenção, a atenção de seus leitores, consequentemente a nossa também no tempo moderno, de que nós devemos viver alegres, independente da circunstância, independente da situação, ou independente dos problemas em que nós estivermos experimentando. Por isso, a minha ênfase em que você tome nota do que nós falamos na aula sobre o texto das Escrituras e a sua inerrância e a sua eficiência, a sua suficiência para nós e a sua natureza autoritativa para nós. A carta de Filipenses é escritura de Deus para nós, é revelação de Deus para nós. O apóstolo Paulo comanda os filipenses a viverem em alegria, independente das circunstâncias. Logo, nós, como leitores modernos do texto bíblico e leitores modernos da carta, a ordem também é para nós. Nós que, embora não sejamos membros da igreja de Filipenses, mas somos membros de outras igrejas que fazem parte do mesmo corpo, que são herdeiras da mesma tradição, herdeiras do mesmo cristianismo, nós também temos que viver alegres, independente das circunstâncias. Nós vamos trabalhar melhor isso ao longo do estudo da carta, para que você entenda o que de fato é viver alegre em qualquer circunstância, tá? Mas isso é autoritativo, isso é ordem de Deus para nós, é palavra de Deus para nós. Por isso a minha insistência em que você preste atenção na natureza da Escritura a partir da nossa aula sobre as Escrituras Sagradas. Fechada essa parte sobre o tema, a estrutura do texto, tá? Um breve esboço aqui, para que você tenha, talvez até em mente esse esboço, à medida que você vai lendo a carta, você vai percebendo ali as divisões de momento em que o apóstolo Paulo vai trabalhando assuntos. Então nós temos ali a saudação, que vai do capítulo 1, do 1 ao 2, verso 1, capítulo 1, verso 1 até o verso 2. Nós temos ali a alegre preocupação do apóstolo Paulo com a igreja, tá? Capítulo 1, do 3 até o 11. As circunstâncias difíceis que ele está experimentando, que ele está vivendo, as circunstâncias também da igreja, capítulo 1, verso 12 a 26. Aí ele vai falar de unidade e humildade cristã, verso 1, 27 até o 2, 18. Tá? Exemplos de humildade, ele vai dar novos exemplos agora sobre a questão da humildade.
o erro da justiça própria. Aqui é interessante que ele vai falar de justiça própria, chamando a atenção para as pessoas que moram em Filipos. Filipos é uma cidade que os moradores tinham vários motivos para se sentirem, inclusive, soberbos. Por quê? Porque eles são colônia do Império Romano. Eles não são domínio, eles não são uma cidade dominada pelo Império Romano, eles são parte daquela máquina estrutural, que é o Império Romano, que domina toda a região. Tá? Então, lembre-se disso, o apóstolo Paulo vai chamar a atenção direta e indiretamente para essa questão da humildade, tá? E a questão da justiça própria. Vai falar também de maturidade cristã, capítulo 3, do 12 até o 4:1. Vai falar de alegria e paz, 4, de 2 a 9. Vai falar alegria pela generosidade, capítulo 4, de 10 a 20. E aí vai ter a conclusão no capítulo 4, do 21 ao 23. Concluindo aqui esse nosso panorama introdutório sobre a carta aos Filipenses. Concluindo com uma pergunta para você. Será que há algum segredo para mantermos a alegria independente das circunstâncias, derrotando esses inimigos poderosos que querem nos abater e nos entristecer? O apóstolo Paulo nos apresenta a resposta para isso ao longo da carta. Então, o segredo para mantermos a alegria e a vida plena que o Senhor Jesus nos dá é termos uma mentalidade diferente, que foge dos padrões daqueles que ainda não experimentaram a salvação em Jesus Cristo. Esse é o desafio e o segredo para mantermos a alegria, é a mentalidade. Aqui até fazendo uma brincadeira com um termo da moda, né? É mudar o seu mindset, tá? É mudar o seu mindset para que você possa de fato compreender a partir da perspectiva de Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo vai falar lá no capítulo 2, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. A gente vai falar um pouco sobre essa expressão em grego, phronesis, né? Que é que é traduzido para nós por sentimento, mas nós vamos explicar um pouquinho melhor o que é isso quando analisarmos o texto. Mas a base do argumento paulino sobre viver em alegria independente das circunstâncias é a sua mentalidade em relação a isso. É como você pensa em relação a isso a partir de Jesus Cristo, a partir da experiência com Jesus Cristo. Então, se quisermos desfrutar da alegria que temos em Deus, usufruir da alegria que Jesus Cristo nos ofereceu e cooperar com o Espírito Santo na produção desse aspecto do fruto do Espírito, ou seja, o fruto do Espírito é a alegria, temos que pensar e considerar a vida e as suas ocorrências do ponto de vista de Deus. É isso que o apóstolo Paulo vai nos ensinar ao longo desses 4 capítulos, é isso que nós pretendemos aprender ao longo dos próximos 4 capítulos. Convido você a ler o capítulo 1 para a nossa próxima aula. Leia detidamente, leia com tranquilidade, leia a carta toda, você vai ter tempo suficiente para ler daqui até o nosso próximo encontro, mas detenha-se ao primeiro capítulo, leia com calma, preste atenção nas expressões e nos verbos utilizados e nas passagens ali específicas, tá? Nós vamos nos deter na semana que vem, especialmente na parte introdutória do capítulo 1, para que você possa usufruir de tudo aquilo que o apóstolo Paulo quer nos dizer e o que nós podemos aprender de todo aquele contexto e das orientações que ele nos dá. Nós fechamos então esse panorama introdutório sobre a carta. Espero que ele lhe sirva de base para o entendimento posterior da carta, das demais informações. Espero que você nos acompanhe até o fim dessa jornada em Filipenses, porque eu entendo que esta é uma carta que fala muito para nós, especialmente aos nossos dias de tristeza e de lamento, tá? Mas que há uma forma de se viver plenamente em paz, plenamente feliz, independente das circunstâncias, com uma mentalidade a partir da perspectiva de Cristo. Fique na paz, meu querido. Se Deus nos abençoar e nos conceder a possibilidade, estaremos juntos na próxima semana, dando continuidade a esses estudos em Filipenses. Vamos encerrar com uma oração. E o desejo do meu coração para você é que você seja abençoado pelo estudo nessa carta maravilhosa. Oremos. Senhor, dá-nos graça, dá-nos misericórdia e ajuda-nos, Pai, pois nós temos tanto a aprender a partir do texto de Filipenses, a partir da Tua revelação que nos foi dada, a partir dos escritos que nos foram deixados. Então, dá-nos o desejo, o ânimo e a paixão por Te conhecer cada vez mais.
aquece os nossos corações, ajuda-nos a entender que é possível viver alegres, independente de qualquer circunstância. Auxilia-nos nas nossas dificuldades, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido? Fique na paz e, se Deus nos permitir, semana que vem estaremos juntos. Até a próxima.